Em algum momento do dia 28 de junho de 2024, você entrou em contato com Isaiah Chance. Sim. Quando você entrou em contato com ele? Aproximadamente a 1h da manhã do dia 28 de junho de 2024. E por que você entrou em contato com ele? Para tentar realizar uma entrevista. Onde você entrou em contato com ele? Na sede do Departamento de Polícia do Xerife de Jacksonville, no centro da cidade. E onde Isaiah Chance estava morando na época em que esse homicídio ocorreu? Em Jacksonville. Ele era outra pessoa que morava em Jacksonville, Flórida, correto? Correto. Então você foi até Jacksonville para fazer uma entrevista com ele? Sim. Onde a entrevista aconteceu? Em uma sala de entrevistas na delegacia. Departamento do Xerife de Jacksonville, correto. A pessoa conhecida como Isaiah Chance, ele foi informado sobre seus direitos de Miranda? Sim. E essa entrevista, ela foi gravada? Foi. Aproximadamente quanto tempo durou? Quantas vezes ele foi entrevistado? 2 vezes, certo. E a primeira entrevista, quanto tempo durou essa entrevista? 2 horas e 13 minutos, aproximadamente. Certo. E esse período se estendeu para outro dia? Começou a 1 da manhã do dia 28 e foi até umas 3 da manhã, certo? Ah, tudo no dia 28, está correto? Sim, tudo naquela madrugada. Você atendeu a ocorrência no dia 27, mas a entrevista foi mesmo de manhã cedo? Correto. Então foi isso, ele foi detido no final do dia 27. Fizemos a primeira entrevista no início do dia 28 e depois a segunda entrevista foi no final do dia 28. Então eu saí e depois voltei, certo? Vamos começar com a primeira entrevista. Você sabe quanto tempo ela durou? 2 horas e 13 minutos. Quem estava presente com você? Detective Aaron Campbell. Quando você está entrevistando ele, há mais alguém além de você e Aaron Campbell presente na sala de entrevistas? Não. É gravado em vídeo? Sim. Neste momento, gostaríamos de apresentar como prova as provas do estado 120A até 120E. Senhor Petratos, posso mostrar isto? Sei que já viu, mas quero confirmar. Gostaríamos de apresentar como prova as provas do estado 120A a 120E. Alguma objeção? Sem objeção. Certo, Sr. Johnson? Certo, admitido. Detetive, vou lhe mostrar a prova do estado 128. Essa fotografia é de quem? Esta é uma foto do réu Isaiah Chance quando o trouxeram pela primeira vez à sala de interrogatório. Essa é uma foto tirada do vídeo que estava gravando na sala de interrogatório? Correto. E ela tem a data e o horário marcados quando foi tirada? Correto. E isso é no começo? Não, isso é quando ele foi detido pela primeira vez ou colocado nessa sala. São 8 da noite do dia 27. Eu só chego lá para começar a entrevista por volta da 1 da manhã do dia 28, ok. E então, deixa eu te mostrar. Deixa eu ir aqui. Então, é quando isso... E, na verdade, isso não é seu... Detetive Campbell, está correto? Não. Isso é Jacksonville. Está correto? Correto. Vou passar para este 120B, o que está sendo mostrado no 120B. Então isso, na verdade, sim, isso seria quando estamos começando. Estamos nos preparando para iniciar a entrevista. Peço desculpas. E qual é a data e o horário refletidos nesta foto? 3h44 da manhã do dia 28. E novamente, a Isaiah Chance está retratado nessa foto tirada do vídeo? Correto. E quem mais está sendo retratado com o crachá na camisa azul? Meu parceiro, o detetive Aaron Campbell.
Certo. E novamente agora já avançamos para o dia 28 de junho de 2024 nas primeiras horas da manhã. Está correto? Correto. E isso foi antes de você realmente ler para ele os direitos de Miranda. Está correto? Correto. Então eu também quero te mostrar o 120C. O que isso mostra? Então, isso é na marca de 4:13 no começo da entrevista, onde eu também estou presente na sala, certo? E novamente, Detetive Campbell, correto. Com Isaiah Chance. Correto. E depois 120 de... Desculpe, esta é a segunda entrevista. Estamos na segunda entrevista. Qual é a data acima? Então, este é o dia seguinte, nas primeiras horas da manhã do dia 29. Certo. E só voltando para esta primeira página. Novamente, segunda entrevista, correto? Correto. E vocês três também estão na próxima, 120D, correto. Na segunda entrevista, você mostra algo para ele? Sim. Certo, vou te perguntar sobre isso em um segundo, claro. E então 120 e... Sim, essa entrevista foi bem mais curta. Isso já é perto do final da segunda entrevista. Então, houve duas vezes, duas datas em que você fez contato com Isaiah Chance, correto? Correto. Isaiah Chance, ele está presente no tribunal hoje? Sim, ele está. Você pode descrevê-lo, apontá-lo e nos dizer o que ele está vestindo? Sim, ele é o cavalheiro na última fileira, vestindo uma gola alta e um casaco cinza. Meritíssima, que fique registrado que ela identificou Isaiah Chance, que assim conste nos autos. Agora, você disse que a primeira entrevista, que aconteceu em 28 de junho, durou cerca de 2 horas e 13 minutos. Está correto? Correto. Você leu os direitos de Miranda? Eu li. Você pode explicar ao júri os direitos de Miranda? Sim, os direitos de Miranda são constitucionais e incluem o direito de permanecer em silêncio. E basicamente éramos obrigados a informar um suspeito sobre seus direitos antes de tentarmos entrevistá-lo. Também isso informa a ele sobre o direito a um advogado? Sim, tem direito a um advogado antes, durante ou depois do interrogatório e podem encerrar a entrevista quando quiserem. E o direito a um advogado se não puder pagar, está certo? Sim. E você explicou todos esses direitos ao réu Isaiah Chance, tá correto? Em detalhes, sim. Ele reconheceu esses direitos e disse que os entendeu? Sim. Sim, reconheceu. Algum problema com ele conseguir entender ou se comunicar com você? Não. Ele parecia estar confuso de alguma forma? Não. Ele concordou em falar com você? Sim, ele concordou. Durante a entrevista dele, ele confirmou que tem um telefone e confirmou o número dele? Sim. E qual era o número dele na época? O número dele. Ele me deu um número diferente, 904844. O número de telefone dele é 9043. E depois você conseguiu registros telefônicos indicando que ele realmente estava usando um telefone diferente do que ele forneceu para você na entrevista? Correto. Quero te perguntar. Você disse que a entrevista durou 2 horas e 13 minutos. Você pode contar ao júri o que ele disse durante esse tempo em que estava com você na entrevista? Então, basicamente, o réu Isaiah Chance admitiu que estava em Tampa durante o fim de semana do homicídio. Ele afirmou que veio para Tampa com a namorada e uma pessoa que ele chamou de irmãozinho, que depois ele identificou como o co-réu Sean Gaithright. Ele disse que veio de Jacksonville a Tampa passar o fim de semana com a namorada. No entanto, ele não conseguiu me dar nenhum detalhe específico sobre os lugares que visitou ou o que fez enquanto estava em Tampa, além de dizer que eles foram a um McDonald's para comer. E esse é basicamente o resumo de toda a entrevista. Admitiu estar em Tampa, negou qualquer envolvimento ou não conseguiu realmente me dar um álibi. Você disse que ele admite estar com a namorada dele, certo? Certo. Alicia Andrews, ela também foi levada ao gabinete do xerife de Jacksonville naquele dia? Certo. Você também acabou entrevistando ela naquele dia? Sim, entrevistei. Isso também foi gravado? Sim, ok. Então ela estava no departamento do xerife de Jacksonville ao mesmo tempo que o réu Isaiah Chance. Isso está correto? Não me lembro se foi exatamente no mesmo horário, mas foi em horários próximos. Suas entrevistas, correto? Sim.
Agora, quando ele diz que está admitindo estar em Tampa com a namorada dele, ele está se referindo a Alicia Andrews? Sim, ele está. Você disse que ele te deu um local específico onde ele comeu, está correto? Sim. Ele disse que estava em Tampa com mais alguém além de Alicia Andrews? Sim. Com Sean Gatright? Sean Gatright, esse é o nome que ele te dá no começo da entrevista? Não. Quem ele descreve? Como ele descreve a outra pessoa que está com ele? Ele se refere a ele como seu irmão mais novo. E especificamente quando ele está se referindo ao irmão mais novo dele, é essa a pessoa que ele diz ser o dono do carro com o qual ele veio de Jacksonville para Tampa? Sim, eu perguntei a ele como ele foi para Jacksonville. Ele disse que foi no carro do irmão mais novo dele. Depois pedi para ele descrever o carro e aparentemente ele não conseguiu lembrar de nenhum detalhe sobre o carro. E mais tarde na entrevista ele identifica pessoalmente quem é o irmãozinho dele? Sim. E quem é? Foi o Sean Gatright. Você o confrontou e disse especificamente o que estava investigando sobre o que aconteceu em Tampa? Sim, fiz isso. E quando você fez isso, você pediu especificamente algum tipo de álibi, onde ele estava, detalhes de onde ele estava exatamente em Tampa quando o homicídio ocorreu? Correto. Eu perguntei a ele, mas ele não conseguiu me dar nenhum detalhe específico. Ele disse que foi a um clube e conversou com um segurança. Porém, ele desistiu de entrar após o segurança informar o preço. Ele continuou negando qualquer envolvimento durante aquela entrevista de 2 horas e 13 minutos, dizendo que não tinha envolvimento nesse homicídio. Isso está correto? Isso está correto. Você disse que o único outro lugar, além do McDonald's, que ele mencionou enquanto estava em Tampa foi uma boate. Isso está correto? Correto. E o que você disse especificamente sobre ele? Sobre o que ele deu detalhes ao falar com o segurança? Desculpe, acho que você disse isso. Sim. Não, eu perguntei a ele se ele entrou na boate. Ele disse que não entrou na boate, que basicamente foi até lá, falou com um segurança, um guarda de segurança na entrada da boate e no final decidiu não entrar na boate. Em algum momento você continuou pressionando ele para te dar informações sobre onde ele estava em Tampa? Sim, tentamos definir uma linha do tempo ou algo que nos ajudasse a provar onde ele estava e ele não conseguiu me dar nenhum detalhe específico. Além do McDonald's e de algum clube onde ele falou com um segurança, teve algum outro lugar onde ele esteve enquanto visitava Tampa, Flórida? Eu perguntei onde ele ficou. Ele disse que ficou numa casa. Perguntei se era um Airbnb. Ele disse que não sabia se era um Airbnb. Ele afirmou que nem ele nem Alicia Andrews reservaram um Airbnb, por isso não sabia o que era aquela casa. E quando você perguntou especificamente sobre Sean Gatright, a quem ele chamava de irmãozinho, você perguntou como ele conhece Sean Gatright. Sim. E o que ele disse? Que eles são amigos. Ele comentou há quanto tempo conhecia eles e Sean Gatright? Há muito tempo. Em algum momento da investigação, você ficou sabendo de um mandado de busca que foi cumprido pelo gabinete do xerife de Jacksonville na casa de Isaiah Chance? Sim. E você foi notificada sobre evidências encontradas na casa de Isaiah Chance que eram relevantes para sua investigação? Sim. Em particular, você foi notificada de que havia um pôster com o sinal Bully Down que estava relacionado à gangue Bully e era uma espécie de provocação à gangue Bully com base nas informações do gabinete do xerife de Jacksonville? Sim, especificamente um pôster com o logotipo Bully Down, o punho com o polegar para baixo, foi encontrado dentro do quarto de Isaiah Chance. Confrontei-o na entrevista sobre esse pôster. E o que ele disse sobre o pôster? Ele meio que riu e não deu muitos detalhes. Ele evitou entrar em detalhes sobre isso. Você perguntou especificamente para ele sobre a vítima, neste caso, Júlio Fúlio, e o que ele sabia sobre Júlio Fúlio? Sim. Sim, perguntei. O que ele respondeu quando você perguntou sobre a vítima, Charles Jones e Júlio Fúlio? Ele reconheceu que sabia quem era o Sr. Jones e afirmou que eles eram cordiais. Não eram amigos, mas eram cordiais. Você sugere que não havia ressentimento entre ele e a vítima? Sim, ele mencionou especificamente as conversas do Space no Twitter que provariam que ele e o Sr. Jones são cordiais.
Então ele admitiu para você que teve contato com a vítima nas redes sociais. Isso está correto? Isso está correto.